Irmãs e irmãos aqui presentes na Catedral em Construção Cristo Rei, a Igreja Mãe da nossa amada Arquidiocese de Belo Horizonte. Também vocês, queridos irmãos e queridas irmãs, que nos acompanham pela rede Catedral de Comunicação e das mídias sociais da nossa Arquidiocese. Hoje nós estamos unidos ao Santo Padre, o Papa Francisco, no encerramento do 10º Encontro Mundial das Famílias, encerrando o ano da família, a partir das reflexões que nos foram propostas pela exortação pós-sinodal Amoris Laetitia. Durante todo este ano, tivemos a oportunidade de mergulhar o nosso olhar numa proposta de acolhimento à Santa Palavra de Deus, para compreendermos o lugar da família na sociedade como um dom vocacional. Assim como acontece para cada um de nós, também podemos analogamente compreender para cada família. Deus nos chama e chama cada família ao seu segmento. E como nós sabemos que Deus nos chama? Porque nós somos seres reais, não ideais. O que significa dizer que nós somos todos e todas muito amados e amadas por Deus, não obstante as nossas limitações e fragilidades. Também precisamos entender e aprofundar e acolher que Deus chama todas as famílias reais, porque de fato não existem famílias ideais. O que existem são famílias reais. E a todas as famílias, Deus envia um chamado ao segmento do seu Filho, na direção única da salvação, que é a convivência eterna no céu. Para isso é preciso liberdade, para acolher o chamado e entrar na dinâmica do segmento, experimentando com Jesus a firme decisão de assumir a sua cruz e dar a vida. A liturgia deste 13º domingo do tempo comum, que agora estamos vivendo, de forma orante com toda a igreja, convida-nos a entrar na lógica do poder de Jesus, que assume decididamente a sua missão de dar a vida, indo na direção do seu martírio, que é a crucificação. Como ouvimos no texto do Evangelho de São Lucas, começou a grande viagem de Jesus para Jerusalém. Domingo passado, nós havíamos ouvido no início
deste capítulo, capítulo 9, a admoestação de Jesus para todo discípulo, para toda discípula. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, porque o Filho do Homem vai ser perseguido, vai ser preso, martirizado, vai dar a sua vida morrendo na cruz e ao terceiro dia vai ressuscitar. Nós todos sabemos que estas palavras de Jesus foram ditas porque, como diz o texto do Evangelho de hoje, Jesus percebeu que tinha chegado o seu tempo de ser levado para o céu, de ser como Elias arrebatado da terra. E por isso tomou a firme decisão de se dirigir para Jerusalém. Neste ano da escuta atenciosa da palavra de Deus, a partir do óculos de São Lucas, nós temos a oportunidade de acompanhar por 10 capítulos deste Evangelho, do capítulo 9 até o final do capítulo 19, a única viagem que, segundo São Lucas, Jesus realiza desde a sua terra, Galileia, até chegar em Jericó e dali subir para Jerusalém, para dar a vida. Diferente de outros evangelistas, como por exemplo o evangelista Mateus, que narra 2 viagens de Jesus, narra a viagem de Jesus em 2 capítulos, e o evangelista Marcos, que narra esta viagem de Jesus apenas em 1 capítulo. Lucas se estende no seu evangelho por 10 capítulos. Isto significa dizer a importância, na quase totalidade do Evangelho de São Lucas, que se dá a esta peregrinação, fruto de uma decidida opção dele, de nosso Senhor, de dar a sua vida para nos salvar. Os versículos que nós hoje ouvimos, versículos 51 a 62, nos permitem contemplar 2 pontos fundamentais. O primeiro ponto fundamental é este encontro de Jesus com a sua primeira objeção para assumir a sua cruz. Tendo tomado a decisão, envia emissários para preparar uma primeira hospedagem num determinado lugar da Samaria. Mas ali Jesus encontra objeção para a acolhida, a sua permanência, porque os samaritanos oferecem resistência à sua pessoa, destinada a ir para Jerusalém. Quase podemos imaginar que logo no início deste peregrinar, Jesus experimenta aquilo que definitivamente encontrará em Jerusalém: uma não acolhida à sua pessoa, inclusive que o levará à morte. Então, 2 dos discípulos, Tiago e João, reagem com violência: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para exterminar toda esta gente? Diferente do profeta Elias, que mandou
descer fogo sobre os 400 sacerdotes de Baal, Jesus repreende os seus discípulos e encontra uma alternativa diferente da violência. Gostaria muito de me deter neste episódio, com humildade e simplicidade, para nos convidar a todos nós a pensar na busca que devemos permanentemente realizar para não optar pela violência causada pelo preconceito e pela resistência das pessoas em relação às nossas realidades humanas, familiares, por preconceito de raça, de cor, de cultura, de costumes, de religiões. Quantas vezes preferiríamos mandar descer fogo do céu para exterminar tantos modelos de família? Porque não fazem parte do modelo ideal, que às vezes nós achamos que seja o único. As nossas famílias são verdadeiras igrejas domésticas, e elas todas, indiscriminadamente, são lugares onde Deus habita, porque Deus está no coração de todas as pessoas, e porque Deus está aí em nós, cada um de nós é devedor do respeito, da reverência e da proteção ao maior dom que todos nós temos, que é a vida. Mas a vida não como um conceito ideal, a vida real de cada pessoa. Por isso, o desafio permanente da conversão e do amor, como o Senhor nos ama. Isto exige de nós muita liberdade. No capítulo 5, segunda leitura da missa de hoje, São Paulo afirma aos Gálatas: é para a liberdade que Cristo vos libertou. E ao mesmo tempo usa uma expressão profundamente contraditória, que até mesmo pode nos escandalizar: fazei-vos escravos uns dos outros pela caridade. Toda a lei de Deus se resume nesta disposição de amar como Jesus nos amou. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como é difícil entrar nesta lógica poderosa de Jesus, de amar sem limites, de nos tornar devedores uns dos outros, livrando-nos das escravidões do pecado, do preconceito e da indiferença, da arrogância e também de toda espécie de dificuldades causadas pelas nossas estreitezas, que nos levam a atitudes mesquinhas e narcisistas. Só mesmo plenificados pelo Espírito de Deus, podemos viver esta experiência do dom da vida, cheia de sentido, porque vida cheia de liberdade, conquistada como graça, como dom, a partir do gesto redentor de nosso Senhor, ao morrer na cruz e ressuscitar para nos salvar. Nós ouvimos, queridos irmãos e irmãs, depois deste acontecimento, de Jesus passar pela Samaria e encontrar uma alternativa para continuar o seu caminho, outro evento paradigmático, interpelando e provocando
A nossa resposta, que precisa ser sempre cheia de liberdade, é o chamado que Deus nos faz a todos. São as 3 interlocuções do início do caminho. Primeiro, aproxima-se de Jesus e afirma: Senhor, eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus nos olha no fundo do coração, sabe qual é a nossa intenção e não se deixa seduzir por nenhuma ilusão. Por isso responde: as raposas têm suas tocas, os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quem deseja dizer a si próprio: vou seguir Jesus, precisa saber que isto significa assumir a cruz de cada dia. Seguir Jesus não quer dizer livrar-se de problemas. Seguir Jesus não quer dizer que nós não temos que pelejar todo dia com as nossas questões, com os nossos relacionamentos, e superar em processo permanente de conversão a nossa percepção reduzida de uma vida vivida egoisticamente. Seguir Jesus significa entrar na lógica da sua cruz. Então Jesus convida uma pessoa: segue-me. E esta pessoa até responde: eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro enterrar o meu pai. Uma referência importantíssima nesta segunda interlocução é a escuta que nós fizemos à primeira leitura da missa de hoje, do primeiro livro dos Reis, que narra a beleza da vocação de Eliseu, sobre o qual o profeta Elias lançou o seu manto. Eliseu, que era um lavrador, arava a terra, correu atrás de Elias, porque entendeu o gesto de impor sobre ele o ministério. Assim como era costume impor as mãos sobre aquele que era eleito, Elias impôs o seu manto. E Eliseu reconhece, pedindo uma concessão, porque ainda não está totalmente livre para dar de coração uma resposta. Eu preciso primeiro, antes de te seguir e te servir, ir beijar meus pais. Elias concede a Eliseu fazer este gesto, que será um gesto de verificação e de amadurecimento da sua vocação. Vai e volta. Que te fiz eu? Eliseu vai preparar a carne dos bois com os quais arava a terra, utilizando-se da lenha do arado e servindo um banquete para a sua gente. E enquanto isto pensa neste gesto de receber um ministério diferente de Elias, Jesus é muito mais exigente. Não espera que aquele que o siga ocupe-se de coisas que o aprisionam e que levam à morte. Deixa que os mortos enterrem seus mortos. A proposta de Jesus para nós é para segui-lo, para cuidarmos da vida, e da vida boa e em plenitude para todos. O reino de Deus é o reino da vida, e todos nós somos chamados a colaborar para que todos tenham vida e vida em plenitude. Por isso a nossa luta é grande. Estamos todos numa sociedade que precisa de gente que trabalha para defender a vida, principalmente dos últimos, dos pobres.
ao invés de ficar lutando por leis que individuam pessoas, grupo de pessoas cada vez mais ricas, em detrimento da grande quantidade de pobres. A nossa luta é por políticas públicas. A nossa luta é para que as pessoas sejam respeitadas e acolhidas. A nossa luta é para que haja liberdade, este dom irrenunciável para nos encher de felicidade. Mas mais do que isso, um dom inalienável, porque dado por Deus. Termino, irmãos e irmãs, com a referência à última interlocução. Uma última pessoa se aproxima de Jesus no início do seu caminho em direção à cruz. Ele diz: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. E Jesus responde, uma resposta forte e desafiadora. Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Nós somos chamados a ir para frente e não ficarmos apegados às coisas do passado, aquelas coisas que consideramos ser tradicionalíssimas e das quais nós nos aprisionamos, nos prendemos, impedindo-nos de vislumbrar e de contemplar a beleza do horizonte de Deus que se descortina à nossa frente. Para Jesus, o chamado é para o crescimento, é para o amadurecimento, é para a santificação, é para a louvação de Deus. Por isso, estar apto para o reino de Deus significa louvar a Deus, abrindo mão das próprias vontades, dos próprios caprichos, dos interesses mesquinhos, inclusive em nome até dos afetos familiares. Como estamos desafiados a sermos livres. Este é o convite de Jesus para todos nós, para todas as famílias, a sermos nele, vivermos dele, para ele, porque é assim que o Senhor nos convida a ser, seus filhos e filhas amados, feitos à imagem e semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.